dia, Paulo Moura, cientista político, 19 de setembro de 2021. Gente, hoje é domingo e eu vou propor para vocês uma reflexão filosófica um pouquinho mais profunda, como eu faço de vez em quando em alguns vídeos aqui no canal, supondo que vocês estão com um tempinho aí para ficar na frente do celular ou do computador, para ter uma aulinha de filosofia política, mas eu prometo a vocês que eu vou relacionar o conteúdo filosófico do vídeo, o conceito com o qual eu vou trabalhar, à conjuntura brasileira e ao governo do presidente Bolsonaro. Para organizar esse vídeo, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês que eu vou tentar responder ao longo do vídeo. Pergunto: as nações têm vontade? Coletivos nacionais, o povo de uma nação tem vontade? Ou vontade é algo que só se processa nos indivíduos? Se as nações, os povos têm vontade, como é que a gente afere a vontade do povo? Com pesquisas de opinião? Com mobilizações de rua? Com eleições? Pois é, essas reflexões não são novas. Quem primeiro se debruçou mais detidamente sobre isso foi Rousseau, no século XVIII, um filósofo iluminista do tempo das revoluções burguesas que transformaram o mundo ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII e constituíram o Estado liberal moderno tal como nós conhecemos. A questão exatamente é essa, a sintonia entre governo e povo, líder e liderado, governantes e a maioria da nação. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar o alcance dos meus vídeos, a melhorar a estrutura do canal. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos às vezes nem tão curtos. Hoje é domingo, hein, pessoal? Espero que vocês fiquem aí até o final do vídeo. Lembra você também, se já não o fez, para se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempoedinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro também que eu tenho um canal alternativo de vídeos na cos.tv. Inscrevendo-se no canal Telegram, o Dextra by Paulo Moura, inscrevendo-se na cos.tv, você tem certeza que não perderá o contato comigo se eu for censurado em alguma mídia social. Lembro também que estou fazendo um comentário de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. E finalmente, lembro que este canal foi desmonetizado e se você valoriza a informação independente, a análise comprometida com você que eu faço aqui e os conhecimentos que eu tento transmitir, faz um pix aí, ajuda o canal a crescer, ok? Vamos lá, gente. Rousseau é um filósofo, diria, radical romântico do século XVIII. Ele se notabilizou por uma obra chamada O Contrato Social. É um dos autores da chamada corrente contratualista da teoria geral do Estado. A ideia de contrato já estava presente em São Tomás de Aquino no século XI. Ela aparece também em Thomas Hobbes no século XVII, mas é Rousseau que vai se notabilizar porque ele constituiu uma obra, um livro, tratando da questão do contrato. A ideia de que o Estado nasce de um contrato firmado entre os indivíduos, entre os cidadãos, que dá origem à sociedade política. E nós fazemos isso, nossos antepassados teriam feito isso, é um construto teórico, né? Ninguém sentou em torno de uma mesa para assinar o tal contrato, para fugir do estado de natureza. O estado de natureza é uma situação de caos, anarquia e violência na qual vigorava a lei do mais forte e não suportando mais viver sob essas condições, desejando viver sob lei e ordem, os homens então teriam firmado o tal contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade política. Daí decorre a reflexão de Rousseau. Vários autores se debruçaram sobre isso, mas Rousseau é original nesta reflexão, na ideia de que o tal Estado, essa organização política que paira sobre as nossas cabeças, né? O Leviatã, como dizia Hobbes, ele é a representação da sociedade. E no conceito de Rousseau,
o Estado deve expressar a vontade geral da nação, ou a vontade geral da maioria do povo, ou seja, para que a sociedade funcione, o Estado, representado pelo governo, tem que corresponder à vontade da maioria. Esta é a grande questão. O Rousseau é um pouco confuso quando ele trata de falar de vontade da maioria. Às vezes ele entende que é uma espécie de, vamos dizer assim, ditadura da maioria, em que o governante ele tem que ser absolutamente, radicalmente fiel à vontade da maioria do povo. Às vezes ele confunde a leitura, a interpretação da vontade do povo como sendo a vontade de uma elite politizada, ilustrada, que seria capaz de interpretar a opinião pública, a vontade da maioria e representá-la. Bom, confusões de Rousseau à parte, o que nos interessa aqui e o que está em questão para a gente analisar o Brasil de hoje, o Brasil do governo do presidente Bolsonaro, é exatamente esta questão. Se as nações têm vontade, portanto, se o povo brasileiro tem vontade, como é que se afere esta vontade? Como é que um governante eleito pela maioria do povo pode aferir, saber o que é a vontade da maioria para satisfazer a vontade dessa maioria? Ser fiel à vontade do povo e, obviamente, estamos falando aqui no caso do presidente Bolsonaro, interpretar corretamente esse sentimento para se reeleger. Me fiz entender? Vamos então prosseguir na reflexão. Se as nações têm vontade, como é que se afere a vontade de um povo? Através de pesquisas de opinião? Através de eleições? Através de mobilizações populares massivas, como aquelas que aconteceram no Brasil em 2013, 2015, 2016, que levaram ao impeachment da Dilma, e com a eleição do presidente Bolsonaro, que foi uma eleição onde houve mobilização a favor do presidente, ou agora, como em 7 de setembro, que uma parcela expressiva do povo brasileiro foi às ruas dar um recado aos representantes do Estado. Sim, é bom lembrar que quando falamos de o Estado representar a vontade geral da nação, não estamos falando apenas do governante, do presidente da República, estamos falando da sintonia que, em tese, deve haver entre as instituições do Estado e a vontade do povo. Portanto, estamos falando também do legislativo e do judiciário, ok? Quem está interpretando corretamente a vontade da maioria? Aqui cabe uma observação. No conceito teórico de democracia, esta palavra democracia não se confunde com ditadura da maioria, ok? As instituições políticas, o legislativo, o executivo, o judiciário, as leis, as normas de uma sociedade foram criadas também para fazer uma espécie de mediação entre as massas e o Estado, entre as massas e os governantes, porque as massas às vezes são capazes de ações irracionais, como um estouro de boiada. Então, temos aqui sempre esse dilema permanente. O que é a vontade do povo? O que é uma vontade racional de direcionar uma nação em certo sentido, né? E o que é, às vezes, uma vontade racional incontida de protestar contra tudo, contra todos e quebrar tudo que vem pela frente. Então, as instituições foram feitas para fazer esta mediação, não necessariamente para bloquear a vontade popular. O grande dilema aqui é o proposto por Rousseau. Se as nações têm vontade, os governantes têm que interpretá-la e satisfazê-la, ok? Vamos adiante. Vou voltar aqui a outro pensador do século XVI, início do século XVI, que foi Nicolau Maquiavel. Ele escreveu uma obra conhecida como O Príncipe. O Príncipe é um manual sobre como conquistar e preservar o poder. Em determinadas passagens do Príncipe, Maquiavel fala que o príncipe, para governar, tem que dominar a arte de ser amado e de ser temido. Não podendo ser amado, ele deve se fazer temido.
Em última análise, o que Maquiavel está falando aqui é que a arte de governar passa por uma sabedoria que implica em manipular a opinião pública, manipular o povo, fazer-se amado ou fazer-se temido. Amado, as manifestações de 7 de setembro, aquelas recepções em aeroporto que o presidente fazia na eleição de 2018 e agora faz pelas cidades do Brasil, sendo bem recebido. Temido, intervenção militar, o uso da força, real ou potencial. Intervenção militar de fato ou ameaça de fazê-la. Força, manifestações com apoio popular, amor do povo ao seu líder, ao seu governante. Então, o bom governante deve dominar esta arte de ser amado e de ser temido. Em última análise, o que Maquiavel está falando aqui é que o poder emana do povo. Ou seja, o que legitima o poder de um governante é o povo. O povo aceita ou não aceita o governante que tem, e o governante profissional, o líder, o príncipe no caso, século XVI, né? Precisamos transportar para a realidade atual, precisa saber manipular as massas, os sentimentos das massas, interpretar o seu sentimento e saber canalizar esse sentimento numa determinada direção, para o bem ou para o mal. O ideal é que, como dizia Rousseau, que o Estado, encarnado pela sua representação política, que o governo, deve corresponder à vontade geral da nação. Mas em última análise é isso. Quer dizer, a frase "o poder emana do povo, soberano é o povo", está na boca de todo mundo aí nas nossas manifestações para contestar o que o STF anda fazendo e eventualmente até essa dissintonia do Congresso com o povo, né? Quer dizer, a agenda conservadora em nome da qual o presidente se elegeu tem sido barrada tanto pelo STF como pelo Congresso Nacional. A agenda liberal até transita bem, mas a pauta dos conservadores é barrada por esses caras e o povo foi à rua eleger um presidente conservador. No entanto, estas instituições do Estado não deixam a pauta avançar. Essa é a grande questão aqui. Bom, Rousseau, nosso filósofo do século XVIII, lembre-se, estava surgindo o Estado moderno, estavam ressurgindo os burgos, as cidades, a concentração de gente em aglomerados urbanos no entorno dos palácios, que eram as sedes do poder. Ele era, como eu disse, um radical romântico. Ele defendia que os mandatos de representação fossem restritos, ou seja, que para que o representante fosse fiel ao representado, ele não teria liberdade de decidir ou de votar como ele quer ou como ele acha que os seus eleitores votariam se estivessem no lugar dele. Rousseau defende que o representante recebe uma delegação específica para votar algumas questões para as quais ele foi autorizado em assembleias populares. Hoje em dia, a ideia de representação política ela é muito ampla. Ela perdeu este sentido. Existe uma distância muito grande em sociedades de massa muito numerosas, grandes aglomerados urbanos, populações de milhões, às vezes bilhões de habitantes. Obviamente que os representantes eleitos têm um grau de liberdade de interpretar o que os eleitores querem, que nem sempre sintoniza exatamente com o que o povo gostaria que eles decidissem ou votassem. Está aí o dilema de Rousseau. Por isso ele defendia que o Estado somente seria viável em pequenas unidades, nas quais o pescoço dos representantes estivesse ao alcance da mão dos representados para que os eleitores pudessem fiscalizar mais estritamente os seus representantes eleitos. Mas isto se tornou impossível, se tornou inviável em sociedades com grandes populações como as nossas. Então, o dilema da democracia, o dilema do exercício do poder em sociedades democráticas é exatamente esse. A sintonia ou dissintonia
proposta filosoficamente pela interrogação de Rousseau entre governantes e governados, entre instituições do Estado e povo. Esta é a grande questão que eu estou trazendo à reflexão de vocês no vídeo de hoje. Bom, gente, no início do vídeo eu sugeri 3 formas de medir a vontade geral da nação, que são as pesquisas de opinião, as eleições e as mobilizações. Eu vou sugerir uma 4ª da era digital, que são as métricas digitais, a aferição do que se chama de fluxos digitais, ou seja, a mobilização digital da opinião expressa em curtidas, comentários e compartilhamentos. Então temos aqui 4 formas de aferir a opinião pública. Eu acredito que a pesquisa de opinião é a mais frágil delas, especialmente depois da era digital. Por que a pesquisa de opinião é frágil? Principalmente, tanto mais quanto mais distantes nós estamos de uma eleição. Porque o entrevistador do Instituto de Pesquisa sai na rua ou levanta o telefone e vai perguntar para as pessoas em quem elas votariam se a eleição fosse hoje. Acontece que a maioria das pessoas não passa o tempo todo refletindo sobre política. As pessoas só vão começar a pensar em eleição, em quem votar, em quem escolher, muito próximo da eleição. Então, quando elas respondem uma pesquisa de opinião, um questionário, elas não estão necessariamente emitindo uma opinião. Se você pedir para a pessoa emitir uma opinião, né, e não responder, vou votar nesse, naquele ou naquele, a pessoa teria que raciocinar e articular argumentos para dizer por que é que vai votar no fulano e não vai votar no cicrano. Ok? Não é isso que a pessoa faz. Quando ela responde a pergunta, ela foi colocada diante de uma pergunta que ela não estava se fazendo, né? Quer dizer, se me perguntarem quem é que vai ganhar o próximo Fla-Flu, bom, eu não sou carioca, não acompanho futebol carioca, eu vou chutar o Fluminense. Aí vai para a manchete lá do jornal O Globo, 50% dos eleitores acham que o Fluminense vai ganhar, como outra pessoa respondeu que era o Flamengo, outro 50% acham que o Flamengo vai ganhar. Isso não é uma opinião, isso é uma resposta frágil a uma pergunta formulada muito longe da eleição. Consequentemente, ela não expressa opiniões sólidas, consistentes, ok? É frágil e sujeitas a chuvas e tempestades, especialmente, como eu disse, porque hoje nós vivemos a era digital em que há uma disputa de opiniões nas mídias sociais, nas ruas, nas mesas de bar, nas escolas, nas associações de moradores, nos clubes, nas igrejas. As pessoas disputam a opinião, discutem política, uma parte das pessoas discute política e, consequentemente, elas influenciam as opiniões umas das outras. E por isso que a mensuração dos fluxos digitais é uma ferramenta, a meu ver, hoje mais fiel e mais importante do que a pesquisa de opinião para aferir o que querem as pessoas, o que quer o povo e, eventualmente, o que quer a maioria de um povo. Mas eu falei também de eleições, ou seja, de 4 em 4 anos, o eleitor vai à urna sufragar o candidato que quer depois de uma campanha eleitoral. O que é a campanha eleitoral? É a mobilização de forças políticas disputando o poder e tentando convencer o povo que o candidato A é melhor que o candidato B. Então, em eleições passadas já ganhou o PSDB, já ganhou o Lula, já ganhou até a Dilma e na última ganhou o presidente Bolsonaro. E toda essa reflexão aqui tem a ver com a grande interrogação. Que rumo o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, quer dar à nação Brasil na próxima eleição? Quer continuar no rumo escolhido em 2018, como o povo aparentemente demonstrou na mobilização de 7 de setembro? Ou quer mudar para um governo do Lula, como dizem as pesquisas de opinião, que, como eu expliquei, há mais de um ano da eleição, vão para a rua perguntar para pessoas que não estão pensando em política, em quem elas vão votar,
e as pessoas respondem aleatoriamente com base na influência do noticiário, que nós sabemos que é posicionado, e de outros fatores, e que quando a eleição vier e as forças políticas estiverem mobilizadas em toda a sua capacidade de convencimento, nas ruas, na TV, no rádio, no jornal e nas redes sociais. Então hoje a situação é desigual, porque você tem todos os meios de comunicação batendo diariamente no presidente, e o presidente só consegue mostrar volume de jogo nas mídias sociais e nas ruas quando produz mobilizações como essas de 7 de setembro. Eu não sei para vocês, eu monitoro as redes sociais e todo aquele período que antecedeu ao 7 de setembro me lembrou muito a eleição de 2018. No volume de jogo, na intensidade da mobilização, nas postagens frenéticas, comentários, curtidas e compartilhamentos, nos memes, nos vídeos criativos que rolavam, produzidos a milhão por toda a base do presidente Bolsonaro, que foi às ruas. Eu, sinceramente, imaginava que depois dessa mobilização, as pesquisas não teriam a cara de pau de fazer aquilo que o Datafolha fez. Ou seja, conseguiu dizer que depois do presidente botar, 6 milhões de pessoas nas ruas de todo o Brasil, a popularidade do presidente teria piorado. O site Poder 360, lá que tem um instituto de pesquisa chamado Poder Data, chegou a dizer que a desaprovação e a aprovação do presidente reduziram a distância em 3 pontos percentuais. A desaprovação caiu 2 e a aprovação subiu 1. Mas todos eles mostram o Lula disparado lá na frente e o presidente no segundo turno, mais ou menos ali na faixa dos 30% ou um pouco menos, é que todos vêm dizendo mais ou menos isso já faz tempo. Então, me parece bastante duvidoso esse negócio de que o presidente faz uma enorme mobilização, uma parcela expressiva do seu eleitorado vai às ruas demonstrar vontade de que o Brasil siga no rumo das eleições de 2018 nas eleições de 2022 e os institutos de pesquisa não reflitam esta mobilização. Então temos aqui o que? Uma dissintonia entre dois métodos de aferir vontade. A pesquisa, cujos limites eu já expliquei aqui, e a mobilização. A mobilização expressa a vontade de todo o povo. Difícil de saber, gente, mas certamente é um aferidor de maior qualidade do que simplesmente a pergunta que um questionário de pesquisa faz às pessoas na rua. Então você tem uma pessoa parada em casa, passivamente, lá assistindo televisão, toca o telefone, ela atende, é um instituto de pesquisa perguntando em quem ela vai votar e ela responde. Oferecem ali os nomes e ela responde. E você tem uma vontade mobilizada. Gente nas redes e nas ruas dizendo que quer que este país continue indo no rumo que foi escolhido em 2018, quando se elegeu o presidente Bolsonaro, e que as instituições, o Congresso e o STF, principalmente o STF, não deixa acontecer. Essa é a questão. Vou concluir o vídeo então com uma última reflexão. Pergunto a vocês, tendo em vista o que as pesquisas dizem, tendo em vista o que a gente vê nas ruas, tendo em vista o que a gente vê nas mídias sociais, quem representa mais fielmente a vontade da nação? O presidente Bolsonaro? As pessoas que se mobilizam nas ruas e nas redes para defender este governo? Ou as pesquisas de opinião? Em tese, o tira-teima será a eleição de 2022, porque o presidente, que prefere ser amado do que temido, resolveu que não vai fazer intervenção militar. Então, ele, em tese, decepcionou uma parcela dos seus seguidores. Não sei até que ponto uma pesquisa do site Poder 360 é fiel, mas eles aferiram numa pesquisa que 55% dos entrevistados, ou seja, de todo o povo brasileiro, se a amostragem deles é fiel, aprovaram o recuo do presidente e 65% dos apoiadores do presidente Bolsonaro aprovaram o recuo. Portanto, aqueles que defendiam o artigo 142 ou que defendiam a intervenção militar
Segundo essa pesquisa, são uma minoria. A maioria aprova o que o presidente fez, recuar e remeter a solução desta equação para a eleição de 2022. A aferição do que quer a maioria do povo brasileiro nas urnas, supondo-se que as urnas serão fiéis à vontade do povo. Isso é um outro problema, não vou gastar tempo aqui, todo mundo já tem opinião sobre isso, mas eu lembro que o presidente Bolsonaro, com estas urnas, venceu em 2018 e relembro o que eu disse há pouco aqui. O que vai acontecer na véspera da eleição, 120 dias, 160, 150 dias antes da eleição, é que esta onda de mobilização que aconteceu na véspera de 7 de setembro vai se reconstituir pela eleição do presidente Bolsonaro. E por que ela vai se reconstituir? Por que mesmo você que apoiava o 142 ou apoiava a intervenção militar vai se mobilizar? Porque o inimigo é o Lula, gente. Eu não acredito que todas essas pessoas que foram para as ruas em 2013, 2015, 2016, 2018 e agora no 7 de setembro vão ficar de braços cruzados olhando o presidente Bolsonaro perder a eleição para o Lula. Pesquisas de métricas digitais, ou seja, dessas que aferem os fluxos digitais, comprovam que a rede bolsonarista, quando ela está toda mobilizada, como estava na eleição de 2018, no início do mandato do presidente em 2019, ou como estava agora, na véspera do 7 de setembro, empata com a mídia tradicional em volume de conteúdo publicado nas redes. Olha a força desse negócio. Então, gente, quem expressa a vontade da maioria, o que eu tenho dito aqui, e repito, é que, para mim, por aquela razão que eu expliquei, da fragilidade da resposta que o entrevistado dá para um pesquisador desses institutos, pesquisa de opinião não reflete o que é a opinião pública. Reflete exclusivamente as respostas que os entrevistados deram aos institutos sobre a pergunta que lhes foi feita, no momento que lhes foi feita, antes da eleição. A opinião pública, de fato, é um jogo de forças sociais e políticas mobilizadas, disputando a influência sobre a maioria. E as duas forças políticas mais relevantes do cenário político brasileiro contemporâneo, que são o PT com o Lula, o chefão do PT, por um lado, e o presidente Bolsonaro e toda a sua rede de apoio de outro, disputando a conquista da opinião pública. Portanto, gente, o resultado da eleição de 2022 está em aberto. Digam o que disserem as pesquisas. E eu quero crer que a força do povo mobilizado nas ruas e nas redes a favor do presidente Bolsonaro vai prevalecer em 2022. Mas, em política, não existe vitória eleitoral antes do último voto contado e não existe eleição ganha com a gente de braços cruzados olhando as coisas acontecerem. A missão de reeleger o presidente Bolsonaro e manter o país no rumo em que ele se encontra é de todos nós. O presidente Bolsonaro escolheu o palco das eleições para definir essa resposta que Rousseau propõe ao falar de vontade geral da nação e ao propor esta questão da sintonia entre representantes e representado. O representante desta mudança que começou no Brasil em 2013, 15, 16, 18 é o presidente Bolsonaro, nós não temos outros. Caberá a nós fazer a nossa parte. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se nos meus canais alternativos, no Telegram é o Dex Trabalho Paulo Moura,
Na COS.tv é o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira entre 1h30 e 2 da tarde. E lembre-se, este canal foi desmonetizado. Se você gostou deste conteúdo, gosta da informação e da análise independente comprometida com você que eu faço aqui nesse canal, aproveita que o vídeo está acabando, logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco e faz um Pix aí. Nos vemos no próximo vídeo.